Dicas de viagem com Bayard Boiteux, uma produção do site Consultoria em Turismo. Hoje nós vamos conversar sobre Cuba, a ilha de Fidel Castro. Falar sobre Cuba é, na realidade, conversar sobre um país que viveu dois grandes momentos, antes da Revolução Socialista e depois da Revolução Socialista. O que era, na realidade, Cuba antes da Revolução Socialista? Era um grande prostíbulo, onde as pessoas iam, na realidade, buscar mulheres, iam jogar, e onde se tinha um fluxo efetivo de passageiros, pois todos os cruzeiros marítimos da região paravam naquela ilha paradisíaca. Com o advento do socialismo, houve, na realidade, o bloqueio norte-americano. E o bloqueio norte-americano proibiu que as grandes empresas internacionais de cruzeiros marítimos parassem em Cuba. Então, Cuba, na realidade, teve que recomeçar a captação de fluxos turísticos. E buscou uma resposta mais perto em países vizinhos, como o México e como o Canadá. Foram os dois grandes primeiros países que se tornaram, na realidade, os maiores emissores para Cuba. Quando a gente fala em Cuba, a gente está falando também em três grandes destinos turísticos: Havana, Varadero e Caio Largo. É claro também que existem outras cidades que podem fazer parte do roteiro, como Santiago, por exemplo. Havana, a capital política do país, pode ser vista na realidade como a parte ideológica do produto Cuba. É ali que a gente vai encontrar o Museu da Revolução. É ali que a gente vai encontrar, na realidade, guias mais politizados que durante os passeios vão vender, sem dúvida alguma, os avanços educacionais e os avanços da saúde que tem naquele país. E onde a gente vai encontrar, na realidade, uma parte toda preservada, que é a Habana Vieja, a parte antiga da cidade, onde está o famoso Bodeguita del Medio, onde você vai poder, na realidade, tomar um drink e conhecer uma das partes mais bonitas de Cuba. Mas é também o país das contradições. É o país do salário mínimo de $25. É o país, na realidade, em que as pessoas acabam se prostituindo para poder obter alguns produtos de consumo. É triste você ver, por exemplo, moças e rapazes com nível superior se prostituindo para poder obter, na realidade, alguns dólares, alguns euros, ou até para comer um pouco melhor, obter um produto de consumo. Isso nos deixa muito triste, não é? Porque, na realidade, o país avançou tanto em alguns domínios e não avançou, na realidade, num dos domínios mais importantes, que é abrir o consumo para a população. Há uma grande dificuldade nisso. E há uma grande dificuldade também com o fator liberdade. Então, quando aquele turista internacional chega a Cuba, ele, na realidade, se depara com uma situação, enfim, esdrúxula. Grandes hotéis, extremamente bem construídos, com um serviço extremamente bom. E quando eles saem dos hotéis e vislumbram os arredores da cidade, eles acabam vendo gente pedindo, na realidade, uma caneta, pedindo uma bala, pedindo um cigarro. A gente não vê pobreza aparente em Cuba, mas a gente vê muita gente que corre atrás dos turistas buscando, na realidade, algum produto de consumo. E existem também algumas coisas mais esdrúxulas, como o fato, por exemplo, dos cubanos terem muita dificuldade de irem para Caio Largo, que é uma das praias mais bonitas que eu já conheci. Mas é um lugar efetivamente voltado quase que exclusivamente para turistas internacionais. E, finalmente, Varadero. Eu suponho, na realidade, que quando se fala em Varadero, você fala das águas mais cristalinas e mais bonitas do mundo. Hoje você tem a possibilidade em Varadero de ter contato com golfinhos, você tem, na realidade, os grandes hotéis, por exemplo, da cadeia Meliá, que ali se instalaram. Cuba, na realidade, permitiu que empresas estrangeiras se fixassem em Cuba. Então isso melhorou, sem dúvida alguma, o grande número de pessoas que visitam, porque isso permitiu que essas empresas também contribuíssem para uma promoção maior do país.
O país recebe aproximadamente 3 milhões de turistas por ano. O país, na realidade, tem uma companhia de bandeira, a Cubana de Aviação, que ainda, na realidade, emprega aviões antigos. Não aviões antigos, mas aviões russos. Ela não entra, por exemplo, numa linha como a Boeing ou outras, não é? Então as pessoas às vezes ficam, na realidade, um pouco preocupadas em viajarem nesses tuboleves. Mas eu acho que Cuba é uma grande experiência cultural e que você não deve se limitar, na realidade, a ficar no hotel e a fazer os tours recomendados. Havana, por exemplo, não tem praias. Então você tem que ir, na realidade, a 30, 40 minutos da capital para encontrar, na realidade, as praias mais próximas dali. É próximo de Havana também que a gente tem a famosa casa de Hemingway. Mas eu dizia para você o seguinte, na sua estadia em Cuba, o mais importante é que você converse com as pessoas. Que você tenha essa possibilidade, que você vá, por exemplo, à Universidade de Havana e tente contactar os estudantes e conversar com estudantes, professores, médicos, para você entender um pouco melhor a realidade desse país. É um grande produto turístico, mas é necessário que haja uma abertura democrática, que haja uma pluralidade de partidos, que haja uma pluralidade de jornais. Eu torço para que Cuba avance nesse sentido. Eu, na realidade, já estive algumas vezes em Cuba, já dei aula em Cuba. Então, hoje, a minha grande vontade é que na próxima vez que eu tenha a oportunidade de ser convidado para ministrar um curso, ministrar uma palestra, eu encontre uma Cuba mais democrática, onde as pessoas possam externar aquilo que elas pensam, onde elas possam também professar as suas religiões. A gente vê em Cuba também, um pouco escondido, as manifestações dos afrodescendentes. Parece que isso não é assim muito bem tolerado pelas autoridades. Então, se você quer, na realidade, ter contato com uma dessas manifestações, que é extremamente interessante, quer dizer, você viaja para um país, você quer conhecer um pouco melhor as religiões. Uma outra coisa também que eu queria dizer para vocês é a culinária cubana, que é excelente, que é muito gostosa, baseada em peixe e carne, e você não pode perder a oportunidade de ir para um dos restaurantes que hoje existem nas casas dos próprios nativos. Cuba permitiu, na realidade, que os nativos pudessem oferecer refeições em suas casas. Então isso é uma coisa que você vai gostar muito. Ali você vai poder conversar com as pessoas, vai poder ter uma série de informações. Olha, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer para vocês o seguinte: Cuba é um pouco de culinária, é um pouco de cultura, é um pouco de música, é um pouco de ideologia. A música cubana também é uma coisa que está presente para nós todos os dias. Cuba também é, na realidade, o balé. Cuba também é, na realidade, o sorvete. Aproveitem. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas considerações hoje sobre o destino Cuba. Muito obrigado e até a próxima viagem.